Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco o contador Matheus Calegari, da Calegari Contabilidade, para falar sobre declaração do imposto de renda. Ô, Matheus, você guarda esse seu celular aí, que quando é para falar de imposto de renda, eu já começo a ficar nervoso, eu já fico indignado, eu e todos os brasileiros, porque a gente trabalha 12 meses e o governo leva quase um terço do nosso salário. Isso de forma direta, porque se for contar tudo que a gente paga de imposto, aí vai metade ou mais do salário. Aí é uma coisa que eu não me conformo. Imposto de renda para assalariado. Quem já viu isso, Matheus? É uma situação difícil, né, Rogério? Muito obrigado pelo espaço. E é uma situação muito difícil porque o brasileiro ele gosta de ter o retorno, né? Toda pessoa gosta de ter o retorno de algo que ela paga. E nós não vemos esse retorno, infelizmente. Então, por isso que causa esse impacto para a sociedade o pagamento desse imposto. Porque se nós tivéssemos a saúde adequada, saneamento e tudo mais que o governo tem que oferecer para a gente, ficaria de uma maneira bem tranquila para que todos os contribuintes paguem. E você ainda tem que ir lá prestar conta de tudo que você ganhou. Ou seja, o Matheus está aqui para isso, né? Já está aberto aí o prazo para a declaração do imposto de renda. Mudou muita coisa em relação ao ano passado? Não muita coisa, tem algumas coisas bem tranquilas, né? Mas que é bom que as pessoas tenham como informação que é a guarda compartilhada. Tem algumas coisas... Por exemplo, guarda compartilhada. Uma dúvida que surge em relação à despesa dos dependentes, né? Sim. Por exemplo, o pai paga a escola do filho, mas aí a mãe declara o filho como dependente. Aí a restituição vai vir para quem nesse caso? A restituição vem para quem está declarado como dependente na declaração, né? Sim. Se está para o pai, só vai deduzir do pai. Se está para a mãe, só vai deduzir da mãe. Mas mesmo com um pagando e o outro declarando? Até as últimas declarações era possível isso, a partir de agora não. Quem tem a guarda compartilhada vai para um ou vai para outro, né? Aí tem que se organizar, né? A família, o marido, a esposa tem que se organizar. Dá para pagar menos imposto, Matheus, sem necessariamente ter que burlar a lei? Dá. Algo que eu costumo dizer que é o planejamento tributário familiar, né? Então tem que ter esse planejamento e não deixar para cima da hora para fazer isso. Todo planejamento tem que ser ao longo do ano, para que você planeje suas finanças, seus tributos, para que você pague menos. Então fazer tudo no meio legal. Então vamos lá, algumas dicas práticas para a gente se organizar o ano inteiro, quando chegar na declaração, ver se consegue uma restituição maior. O principal, guardar os comprovantes, que é Sim. o que muitas pessoas não guardam, né? Despesas com medicina, por exemplo, são totalmente dedutíveis, né? Não tem limite. Agora, mas quais os itens? Porque às vezes tem medicamento, por exemplo, que não entra, né? Medicamento não entra, infelizmente. É algo que estava para ser aprovado, mas não foi ainda, né? Mas a gente fica no aguardo para que as coisas melhorem, para que os brasileiros consigam deduzir ao máximo essas despesas que até então não são dedutíveis. Continuando, guarda os comprovantes, o que mais? Guardar os comprovantes, fazer esse planejamento, ter como dependente ou não, fazer o acompanhamento da declaração, que muitas pessoas caem na malha fina por falta de acompanhamento, recebem algo de outros órgãos ou alguma coisa do tipo, algum rendimento que ela esqueceu. Sim. E aí, não quando informa, vai ver, está na malha fina. Então, nós temos lá um alarme da Receita Federal que você fica acompanhando. E é por isso que eu dou sempre ênfase para que o profissional capacitado faça a declaração. A verdade é que quem tem uma renda média, uma renda alta, o ideal é que tenha um profissional, porque tem todos esses detalhes que pode complicar a vida da pessoa, né? Não só renda média ou alta. Eu fiz um comparativo com o ano passado, muitos militares que não estavam nem nessa média alta ou alguma coisa do tipo, mas que tinham restituição, porque tiveram retenção, poderiam pegar um dinheiro de volta e não pegavam. E não sabiam disso. Não sabiam, é falta de informação muitas vezes. E teve um colega, por exemplo, que foi lá, tinha 3 declarações acumuladas, o valor que ele ia restituir, ele pagou a multa. Sim. Então, paga a multa e fica sem restituição. Se não tivesse a multa, ia ter uma restituição boa. Ia ter uma restituição. Então, é a falta de informação, né? O que eu indico é que procure um profissional capacitado para que não caia na malha fina e que tenha toda a assessoria necessária para essas questões. Mas eu ainda fiquei com o pensamento preso naquela questão da guarda compartilhada. Porque, vejamos, eu dei o exemplo do pai que paga a escola do filho e a mãe declara o filho como dependente.
Não tem aquela apuração automática que a Receita faz, quando a gente não apresenta os comprovantes e tal. O computador, o supercomputador da Receita, não vai identificar que o pagamento saiu da conta do pai e foi para a conta da escola? Na teoria, sim. Na prática, a gente não vê isso, né? O que a gente tem que mudar é a concepção do que é tributo, o que é que a gente tem que ter de renda, e eles não têm essa noção de que o que é benefício para a população. E o que a gente tem que implementar no futuro, não sei como é que vai ser, é isso, de que se você tem uma família e tem todo esse gasto, tudo tem que ser dedutível, já que o governo não tem capacidade de dar isso daí para determinada família, né? Pois é. Mas vamos lá. Então, aberto o prazo para declaração, esse programa que a Receita oferece, ele às vezes dá alguns probleminhas, né? Tem alguns campos que a gente não sabe como é que preenche. E nisso daí, qual é o conselho que você dá? O conselho é que, como já disse, o profissional capacitado, porque ele vai saber onde colocar cada renda e que vai fazer da melhor forma para que as pessoas não tenham problemas futuros, né? Você fica tranquilo com o profissional da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio, e tanto da pessoa física quanto jurídica, né? Apesar de muitos não concordarem. E aí, você passando para esse profissional, com certeza você vai dormir tranquilo, sem ter medo do leão. Ou seja, a gente tem que terminar contratando a Calegari Contabilidade, não tem outro jeito. Mas até agora a gente falou de pessoa física. Pessoa física, às vezes, é até mais fácil fazer a declaração. E pessoa jurídica? Qual é a mudança? O que é que você recomenda? A pessoa jurídica não é nesse período, né? Tem o Simples Nacional, que é até também o final de abril. Tem uma outra concepção de imposto de renda. Normalmente é pago mês a mês. Sim. Não é como a pessoa física, né? Mas voltando ao assunto da pessoa física, uma coisa também que a gente não leva muito a conhecimento da população são as campanhas de doação. Temos campanhas excepcionais que, ao invés de você pegar e doar, passar esse dinheiro para o governo, você pode doar diretamente para alguma instituição local. Por exemplo? Como, por exemplo, o Leão Amigo, que é o Fundo da Criança e do Adolescente do município. Tem vários municípios que tem, Rio Branco é um deles. E como é que faz para doar? Para doar, tem a doação direta, que é na declaração de imposto de renda, 3%, e pode ficar numa totalidade de 6% se você doar no ano anterior, que seria 2017, né? Ficaria 6% uma doação total que você poderia fazer para esse fundo. Caso tenha leve à população essas informações, nosso município vai conseguir muito recurso para esse fundo que é muito importante para o bem. A gente começou a falar aqui de pessoa jurídica e uma coisa puxa a outra. Você falou dos tributos e tal, e hoje as empresas brigam e os empresários tentam de toda forma reduzir a carga tributária dentro da lei. E eu sei que você tem um estudo muito interessante nessa área dos limites, e eu gostaria que você abordasse um pouco disso. Quer dizer, hoje os empresários têm algumas alternativas para minimizar a carga tributária, no entanto, às vezes, a falta de informação faz com que eles não usem esses benefícios. Sim, nesse objeto de estudo eu fiz um apanhado de alguns estados que deixaram de aderir ao sublimite do Simples Nacional. O que é o sublimite? O sublimite, nós temos o teto do Simples, que é 4.800, a partir desse ano ficou 4.800, e dos estados está 3.600. 4.800 4.800.000. Anualmente. Certo. E no estado é 3.600. Porém, o estado do Acre e, salvo engano, Roraima, são os únicos que estão em 1.800. Ou seja, você deixa de pagar aquela alíquota reduzida no Simples Nacional e a partir de 1.800 você paga como as grandes empresas, 17%. Quanto é até 1.800? Qual é a alíquota? Gira em torno de 1,75 e vai até 8%. Certo. Fica nessa faixa. Passou desse limite, vai para 17%. 17%. Pois é, tem empresário que fica até com medo de faturar, que é para não passar desse sublimite e ter que pagar mais imposto. Quer dizer, a desoneração, o incentivo fiscal, não seria uma saída para aquecer a economia? É isso que eu tento demonstrar no estudo. O problema é que a gente não consegue levar adiante alguns projetos, não sei porquê. Você falou dos estados. Me dê exemplos de estados que aumentaram esse sublimite E a arrecadação o resultado aumentou. qual foi? Rondônia, que é o nosso vizinho, ele teve uma participação, creio que de 0,9 no ano anterior, no ano de 2016. Ano de 2017 ele fechou com 1,4, salvo engano. Então, ele aumentou, apesar de ter a crise, reduziu a arrecadação dele, porém ele aumentou a nível federal, né?
Temos Alagoas, que também deixou de aderir ao teto estadual, né? Tá com teto federal. Então tem 3 ou 4 estados aí que vieram recentemente aderindo a essas substituições e tem tido êxito, né? E aqui no Acre, tem algum movimento das empresas, do setor, para esse sublimite ser aumentado? A partir do momento que eu apresentei esse projeto, eu tive o apoio da FIAC, da CISA, de várias entidades. Tem o CRC, tem a Ascontact, no qual eu sou o presidente. E a gente está levando adiante para apresentar para o governador e mostrar as soluções que a gente pode ter para o nosso estado. Para o quê? Para que aumente a produção e a renda de toda a sociedade, da sociedade em geral. Muito bem. O Matheus Calegari é contador, é presidente da Associação dos Contadores e também é diretor da Calegari Contabilidade. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, E Rogério. quem quiser aí uma consultoria, contrata o Matheus e aí vai pagar menos imposto. Obrigado. Com certeza. Ó, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.